Hoje nós vamos falar do idealismo, do existencialismo e do materialismo. Vou tentar aqui então... Essa é a parte 2. A parte 2. Vou tentar explicar aqui o porquê que essas correntes não são filosofia. Tá? Vai dizer que o idealismo, o Paulo Dessa conceitua que o conhecimento, segundo estes, segundo os idealistas, não pode sair de si mesmo, não alcança nada fora de si, senão cria as coisas. A verdade não é a conformidade dos conhecimentos com as coisas, senão com as leis do pensamento. Então, o foco do idealismo é a prioridade do pensamento sobre a realidade, que é uma das principais críticas que o Chesterton fez e que eu apresentei na primeira aula, né? Quando nós queremos dominar a realidade a partir do nosso pensamento. Não é essa a intenção dos filósofos idealistas, porque às vezes eles nem percebem que eles estão fazendo isso, e nós mesmos às vezes nem percebemos também que estamos sendo idealistas, né? Quando você percebe que você está dominando a realidade, está querendo dominar a realidade, é porque você já encontrou um problema que mostrou para você que você não é capaz disso, né? Você fala, nossa, de fato, eu estava querendo, como dizia minha avó, estava querendo abarcar o mundo, né? Estava querendo dominar tudo. O filósofo idealista, a crítica que se faz a eles é essa, mas não é isso que eles queriam fazer, porque é óbvio, imagina que crítica que poderia ser feita a eles. Falou, nossa, você está querendo você é o cara, hein? Você quer dominar o mundo? Você acha que você é capaz de explicar o mundo com as suas próprias ideias? Não é isso que eles queriam fazer, mas é isso que eles acabaram fazendo. Eles tentaram fazer isso, né? Por erros de princípios. Um dos principais representantes dessa corrente é o Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, referência para a maioria das doutrinas filosóficas atuais, e dentro da universidade hoje, praticamente defendido por muitos, né? E porque ele acaba embasando a filosofia dos outros. Muita gente fala, quando fala que ele é kantiano, ele não quer. Mas quando ele usa as ideias do Kant, ele acaba defendendo o próprio Kant. E é isso que acontece hoje nas universidades, né? O que o Kant acabou fazendo? O que ele acabou fazendo errado? Pouca coisa. Mas só que as consequências a partir do Kant foram destruidoras, né? A gente vai chegar nessas consequências mais para frente. O Kant recorre à afirmação da existência em nossas faculdades cognitivas de formas sintéticas a priori, as quais, aplicadas às impressões que nos vêm do exterior, concorre na formação do objeto do nosso conhecimento. Então, o que está querendo dizer aqui? Para o Kant, a forma das coisas não está nas coisas. O que quer dizer isso? Um exemplo. Não é que eu estou vendo esta mesa e percebendo que há a forma de mesa aqui. A forma da mesa, ela é interna a mim. E por ser interna a mim, eu consigo, ao olhar essa madeira, com esse pedaço de plástico, com essa perna, com essa disposição material, eu uno todos esses elementos materiais de ordem sensorial nessa forma que já está na minha cabeça, que é a forma sintética a priori, né? Que é o que está falando aqui. O que é uma forma sintética? Você já sintetizou uma forma a partir da qual você encaixa os elementos materiais nessa forma, e aí você fala que é mesa. Nisso, gente, parece uma bobeira. Fala, nossa, olha, quinta-feira à noite, com essa chuva, olha o que eu estou ouvindo aqui, né? Que o cara tinha uma forma na cabeça, ele informava a coisa com a própria
a própria ideia, e é isso que é o conceito de forma dele. Quando na verdade a gente vai perceber que não pode ser assim. Por quê? Porque as coisas é que nos dão a sua própria forma. Não sou eu que vou dar a forma à coisa. Né? Vamos com calma. Vou tentar ser o mais didático possível. Se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam. Quem entendeu isso aqui, entendeu o resto. Tá? O Kant, ele tem uma tendência forte de uma outra escola da filosofia chamada nominalismo. Nominalismo, a principal referência dele é o Guilherme de Ockham, que era um padre franciscano do século XV, se eu não me engano. O Guilherme de Ockham vai dizer que não existe possibilidade de o homem encontrar a verdade. A verdade deve ser, você deve acreditar na verdade. Ela é um objeto de fé. Por quê? Porque o ser humano não tem a capacidade de encontrar a verdade. Porque ele só tem contato com aquilo que é material. E a verdade, sendo de ordem imaterial, é impossível que ele a alcance. Tá? Ele falou, mas então como que eu posso falar que existe a verdade das coisas? Não pode existir isso. Não pode existir a essência das coisas. O que existe são coisas que eu faço uma coleção delas na minha memória e dou um nome a toda essa coleção. Por isso nominalismo. Então, por exemplo, mesa, não é que existe a essência de mesa. Existem mesas, existem inúmeras mesas. Quando você já viu muitas mesas na sua vida, você fala, tá vendo? Todas têm um elemento parecido. Vou dar um nome para esse conjunto de coisas. E aí você dá um nome para uma coisa que na verdade não tem essência. Então, qual que é a essência do homem? O Aristóteles vai dizer que a essência do homem é animal racional. Tá? Então, todos os homens são animais racionais. O Guilherme de Ockham vai dizer que não. Na verdade, a gente tem o conjunto da humanidade inteira, que não pode nem ser denominado de humanidade, porque não tem uma essência de homem. Existem homens, um monte de homens, que você viu, todos são parecidos, todos têm traços parecidos. Aí você fala, todo esse conjunto aí de pessoas com esses traços, ou de elementos, de coisas com esses traços, são os homens. Então ele corta a possibilidade de o homem alcançar a essência das coisas. Isso é o nominalismo, tá? Um corte com a verdade. Tanto é que tem um conceito no Guilherme de Ockham que é a navalha de Ockham. Aquilo que você não consegue entender, você corta. A essência você não consegue, como diz São Tomás de Aquino, né? O ser humano não consegue captar nem a essência de uma própria mosca, porque você não consegue captar a essência da mosca por completo, né? Você não consegue ver o DNA dela, da onde ela veio, como que aconteceu a história dela, da evolução, mesmo a história daquela mosca em si. Você não consegue captar todos os elementos nem de uma só mosca. Como que você vai captar a essência de todas as coisas? O São Tomás de Aquino falava isso, mas ele falava, independente se ele não consegue captar a essência por completo, pelo menos alguma coisa a gente consegue conhecer. O Guilherme de Ockham já faz um corte. Nós não conseguimos captar a essência das moscas, é porque não existe uma essência das moscas. Existem moscas e a gente reúne numa coleção de moscas e dá um nome a elas. Perceberam essa diferença? Tá? Sim ou não? Tem alguém com dúvida nisso? Tá? O Kant foi formado numa escola com esse viés. Não numa escola física, mas numa escola filosófica com esse viés. O Kant era nominalista. Ele não conseguia fazer um trabalho científico, filosófico profundo, e ele falava que isso era impossível. Mas não é porque você não consegue que é impossível. Não é porque você tem dificuldade com a filosofia que não possa haver filósofos. O Kant queria limitar essa possibilidade. Então ele fez um corte com a metafísica.
A metafísica é impossível. Por quê? Porque, na verdade, a metafísica trata das coisas como se pudesse haver essência nas coisas. Não há essência nas coisas. Há coisas e há uma forma no meu intelecto a partir da qual eu classifico a essência. Então a forma nasce dentro de mim mesmo, não nasce da coisa. Qual que é o inverso disso? O inverso disso é a confiança na capacidade racional do ser humano de perceber as coisas. Então, quando eu olho para essa garrafa de água, eu acredito que vocês estão olhando também e percebendo que é uma garrafa de água. Mas ele fala que, por exemplo, a ideia de sublimidade, a ideia de ordem, a ideia de beleza, que são sentimentos, né? Ele diz que o ser humano cria essas coisas para dar uma justificativa para ele mesmo daquilo que ele tem que fazer de bom. Então o Kant acredita que você, na metafísica, você não consegue alcançar praticamente nada com o seu intelecto. Mas na razão prática, que é do ponto de vista da moral, você tem os preceitos para ser seguido. Aí você começa a seguir os preceitos, porque o Kant ele tinha uma forte tendência protestante moralista. Então ele não queria deixar a moral de fora. Então a moral ele falou que pode ser, você pode teorizar sobre ela, né? Aí ele fala, de onde vem essa teoria sobre a moral? Ele começa a se questionar, falando, nossa, preciso criar uma outra teoria. Ele faz um último livro antes de morrer, que é a Crítica ao Julgamento, que ele diz que esses conceitos são criação do próprio ser humano para explicar o porquê que ele faz certas coisas. Então existe o conceito de beleza, por exemplo, porque o ser humano criou para falar que o mundo é belo, e se o mundo é belo, eu tenho que viver de uma forma ordenada e para agradar o belo, que é Deus e tal. Mas ainda é uma criação da mente humana também, até o mesmo sentimento. E o sentimento é como se fosse uma alternativa para o ser humano explicar a própria vida, mas uma alternativa que ele não percebe na realidade, ele cria na sua própria entendimento. Então é um exemplo para a gente ver. Tá calor, gente? Fecha a porta que aí dá uma... Já dá pra gente, se ela fechar um pouquinho a porta, fica mais frio. Já dá pra gente ver o quanto ele valoriza a própria ideia. Ele dá um valor muito grande. Por quê? Porque ele cortou com a possibilidade de nós conhecermos as coisas. Ele falava que, como Guilherme de Ockham, que era impossível a gente encontrar as essências. Mas e essas coisas que a gente já percebe, que a gente sempre percebeu, de onde veio? Ele tinha que achar um lugar. E de onde? Qual que é o lugar que ele partiu? A própria cabeça dele, né? Aí a gente vai chegar mais pra frente na refutação desse ponto, né? O Kant, sendo nominalista, ele preza pelo princípio da imanência. O que é o princípio da imanência? Não existe transcendência. Ou se existe, é impossível de alcançá-lo. Então ele não tem que se preocupar filosoficamente com isso, tá? Então só existe as coisas imanentes, só existe o material. Nós não podemos conhecer aquilo que está fora do nosso pensamento, senão somente aquilo que é imanente. Então ele deu um decreto aqui. Não pode conhecer o transcendente. Não se teoriza sobre o transcendente, porque o transcendente é impossível de chegar. Ele existe, mas você deve adorá-lo no seu ambiente privado, na sua oração privada. É isso que é Deus. Mas nunca fale de Deus na filosofia. E aí a gente vê na universidade o mesmo discurso hoje, tá? Kantianos. Só que o Kant ainda acreditava em Deus. O Kant era mais incoerente. Mas a gente vai chegar aí. Em Kant, o conceito de causa é uma forma subjetiva a priori. A explicação da realidade requer uma metodologia. Quer dizer, por que, presta atenção aqui, por que essa garrafa veio parar aqui agora?
Porque eu peguei. Qual é a causa dessa garrafa ter vindo aqui agora? O meu movimento dela. Então a causa desse movimento foi a minha ação que fez. Então a gente deu uma explicação de um dado da realidade aqui, né? Isso é uma realidade? O conceito de causa é uma realidade? O conceito de causa está na realidade? Olha cada pergunta capciosa, né? Quando eu faço isso, eu fiz um movimento. Vocês falaram que o fato da garrafa movimentar foi por minha causa, vamos dizer assim, né? Que eu existo, que a garrafa existe, que a garrafa se movimentou, ninguém tem dúvida. Mas existe a causa do movimento da garrafa? Foi um movimento voluntário seu. Você voluntário trabalhar. Então, o conceito de causa, ele é real? As coisas são, por exemplo, se eu jogar essa garrafa, vamos mudar, se eu jogar a garrafa, por que a garrafa cai? Oi? Por causa da gravidade? Essa seria a resposta, né? E por que tem gravidade? São coisas que a gente dá como dado, né? As coisas caem porque tem gravidade. Quer dizer, o conceito de causa está enrustido no nosso discurso. Sempre a gente fala em termos de causa, né? O Chesterton vai dizer, olha que grave, que no fato da maçã cair na cabeça do Newton, o Newton só viu um evento, a lei da gravidade, quando na verdade ele poderia pensar no fato de as maçãs amadurecerem, ou mesmo na possibilidade delas voarem, ou de o nariz dele, na verdade, foi quem alcançou a maçã, não foi a maçã que alcançou ele, né? Esse tipo de abertura a novas possibilidades de interpretação do mundo não são feitas. Mas é possível que a maçã voe? Parece um absurdo falar que ela é capaz de voar, né? Mas por que existem maçãs? Por que existe o mundo, a vida, eu mesmo? Por que eu existo e tal? A gente vai em outras perguntas. A gente acha que o mundo pode ser explicado do ponto de vista científico. Aí a gente usa as causas como alternativa para isso. E a gente usa tanto, que a gente acha que causa mesmo é uma realidade quase que palpável. Porque o mundo está girando em função de causas. Por que o avião não cai? Eu estou para dizer que eu acho que é por causa de um milagre. Por quê? Porque eu não sei as causas. Mas se eu for a fundo nas causas, aí que talvez aí eu tenha mais medo ainda. Falar porque é o ar que o segura, quando ele passa o movimento no ar, né, o ar vai passando por cima da asa e sustenta e tal, é por causa disso. Então fique tranquilo, porque isso nunca vai dar problema, isso sempre vai. Mas não é só uma questão de ar ou de não ar, e a questão de um piloto que dirige, a questão das peças que pode se desintegrar, e a questão de tudo. Você, para ter segurança, você recorre a uma causa como se fosse a sua segurança, quando na verdade seria muito mais adequado a gente falar que parece mágica. Porque se você ficar pensando muito por que o avião segura, você não anda mais. Por que o avião não cai, você não anda mais de avião. Você começa a ficar com medo, com pânico, você não anda mais. Então a melhor coisa é não dar explicação para tantas coisas. O Kant favoreceu essa libertação do nosso pensamento, porque ele falou que o conceito de causas não é real, né?
Só que ele falou isso, mas ele falou que ele não é real porque ele não está na realidade. Aonde vocês acham que ele falou que ele está? Na sua cabeça. Quer dizer, é você que dá uma causa às coisas. Olha a confusão que esse cara fez, porque na verdade não é nenhuma das duas coisas. O que é? O sistema de causas é uma explicação da realidade. Quer dizer, a explicação da realidade requer uma metodologia para a explicação da realidade. E aí eu uso o esquema de causas para explicar a realidade. Então, o esquema de causas é uma metodologia de explicação da realidade. Voltando. O que é o conceito de causa? É algo que o ser humano criou, mas não da cabeça dele. Por perceber, na realidade, que muitas coisas funcionam de tal forma que parece até que há uma causa. É sutil essa mudança, gente. Eu vou repetir de outras formas, para que todo mundo entenda. Isso é importantíssimo entender, né? Para falar que essa garrafa veio parar aqui, eu falei que a causa do movimento dela foi a minha intenção. Mas para essa garrafa vir parar aí, não foi só isso. Não foi só a minha intenção. Foi os meus músculos, foi o meu cérebro, foi a gravidade, foi o fato de não estar caindo um meteoro aqui agora, de eu não estar morrendo agora, e tantas outras infinitas possibilidades. Então, a realidade, ela é infinita nas possibilidades. A gente não consegue abarcá-las. Não, vamos por partes. A realidade são infinitas, é um universo das infinitas possibilidades. Pode acontecer qualquer coisa? Então é infinitas possibilidades. O conceito de causa é o instrumento que eu uso para explicar um pouco da realidade. Mas ele não nasce da minha cabeça. Ele nasce da própria contato que eu tenho com a realidade. Eu percebo que as coisas funcionam de tal forma que parece até que tem uma causa. E aí eu uso o conceito de causa para explicar. O Kant, porque ele estava numa época de descrença nessas leis de causa e efeito, que veio de Aristóteles e da Idade Média, inclusive ele não entendia praticamente nada da Idade Média, ele reconhece isso, que ele nunca leu São Tomás de Aquino a fundo, nunca leu Duns Scott e outros medievais. Ele estava muito viciado com esse negócio, que tinha que parar de falar que as coisas são causa, uma é causa da outra. Gente, ele falou, isso aí não existe. Aí ele errou. Não é que não existe. A causa existe enquanto instrumento de explicação da realidade, sim. Tá claro isso? E a lei da causa e efeito? A lei da causa e efeito existe? Ela existe enquanto uma forma de explicação do mundo. E ela dá conta de explicar o mundo em muitas coisas. Ela dá conta de explicar o mundo por completo? Não, por quê? Por que as maçãs não voam? A lei da causa e efeito não dá conta de explicar. Então ela não dá conta de tudo. Mas de alguma coisa ela dá. Por que a maçã cai? Por causa da lei da gravidade. Por causa da lei da gravidade. Então é uma forma de explicar as coisas. Tá claro isso? Existem pelo menos duas formas de se interpretar o conceito realidade. Tá? A gente vai chegar até mesmo hoje, já vou dar uma explanação sobre isso. Quando eu falo a garrafa é uma realidade, eu estou falando que isso não é uma mentira. Que isso existe. Né? Agora, quando eu falo da realidade em que as coisas estão, ou o que é a realidade, vamos colocar aí para ficar mais claro, uma realidade com R maiúsculo. É a realidade por completo do mundo. Essa é de infinitas possibilidades. As realidades em si, elas têm um conjunto finito de possibilidades, mas mesmo esse conjunto finito de possibilidades eu não consigo abarcá-lo por completo. Tá? E aí que me mostra que a realidade por completo, que abarca essa realidade aqui, é muito maior do que eu mesmo. Então, para finalizar esse ponto aqui, um sistema criado para a explicação, que é o sistema de causas, não quer dizer que não seja
O sistema de causa se refere à realidade, e o fato de ser um sistema criado para explicação não quer dizer que seja alheio à realidade. Gente, eu sei que está pesado, mas eu estou pegando forte aqui para a gente entender o resto. Tá? Então, o ser humano, quando ele quer dar uma explicação da realidade, ele pode dá-la por completo? Num único pensamento, numa única palavra e tal? Não, é impossível. Então ele precisa criar um modelo de explicação. O sistema de causas é um modelo de explicação que não dá conta de tudo. Tá? É isso que, mas não é porque ele não dá conta que ele não é verdadeiro. Tá? Sigam o raciocínio aqui. A coisa tem que ser real para ser conhecida. Vocês concordam com isso? Porque algo que não existe não pode ser conhecido. Então a condição para você conhecer algo é que a coisa existe, né? Então esse é um ponto. O homem apreende o real enquanto, vou usar a expressão do Zubiri, independente. Independente de quem? Dele mesmo. Tá? Esse é o conceito do Zubiri, Xavier Zubiri, que é aquele filósofo espanhol que eu já usei, de realidade. O realidade é o dessuio, quer dizer, é dela mesmo. De quem que é a realidade? De quem é a realidade? É dela mesma. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que ela não é minha. O Kant falava o contrário. A realidade está aqui. As formas da realidade estão aqui. Eu percebo a realidade porque elas já estão aqui, a priori. Não sei de onde veio, mas eu já nasci com isso. Então, a coisa tem que ser real para ser conhecida. O real apreendido é real antes de ser apreendido. Concorda com isso? Para você apreender uma coisa, quer dizer, captar aquela coisa, essa coisa precisa ser real antes de você captar. Então ela é real independente de você. Tá? Então, vamos supor que passe um carro lá fora. Todo mundo ouve o carro, né, passando. Aí vocês perguntam, esse carro que passou existe? Ele é real? É real? O Kant falaria, não. Existe um conceito de carro na sua cabeça. O fato daquelas rodas estarem se movimentando junto com aquele eixo, com aquele motor, naquela rua, parece que tem um carro lá. Mas na verdade o conceito inteiro está na sua própria cabeça. Isso, gente, parece loucura, né? Mas é nesse fundamento que se constrói filosofias atuais, contemporâneas. A gente vai chegar mais para frente. Tá? Por isso que é próprio do sábio julgar os princípios. A gente está indo no mais elementar possível. Falar que o real é real antes de ser aprendido é uma coisa de princípio. Mas o Kant parecia que não percebia isso, né? A realidade é natural e estruturalmente independente. E é assim que a aprendemos. Então, qual que é o conceito de realidade? Em uma palavra a gente resume: independência. Independência do ser humano. E só por ser independente é que eu consigo apreendê-lo no meu intelecto. O Kant já vai dizer que a realidade é independente ou dependente do intelecto? Dependente. E aí vai criar a possibilidade, por exemplo, se falar que a filosofia é subjetiva. Você tem a sua filosofia, eu tenho a minha. Você pensa assim, eu não penso. E não tem problema nenhum nisso, porque cada um tem a sua, né? Isso é típico de quem tem medo de enfrentar a realidade. Tá? Isso se chama pusilanimidade. O que é pusilanimidade? Uma alma pequena. A pessoa tem medo de enfrentar a realidade e por isso ela se resguarda no próprio pensamento subjetivo. E aí ele inaugura o subjetivismo, que é o elemento típico, por exemplo, da teoria hoje de currículo multiculturalista.
né? Que é atual, que estava na BNCC, agora não está mais, conseguiram tirar um pouco disso daí. Mas tem muito disso hoje em dia, muito kantiano aí sem saber que é kantiano. O problema está, então, na separação do sujeito e do objeto. Olha, encontramos aqui o problema. O que o Kant fez? Ele falou, existe um sujeito aqui e um objeto aí. O que eu consigo captar do objeto não é o que o objeto me dá. Na verdade, não existe objeto. Na verdade, existe um conceito de objeto na minha cabeça. Ele separa a realidade sujeito e objeto e foca tudo aonde? No sujeito. A realidade é o sujeito que determina. E aí você inaugura, além do subjetivismo, o relativismo atual. Em cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua moral, cada um tem o seu conceito de ser humano e de tudo. Hoje em dia, e tem muita gente que está na realidade e quer fugir dela. E aí não consegue. E aí qual que é a alternativa? Quem consegue se matar? Suicídio. Quando a pessoa está na realidade e quer fugir dela, qual que é a última alternativa? Se matar. Dá à realidade a bandeira de vitória. Fala, você conseguiu fazer a força que você precisa para me matar. Quem matou fui eu mesmo. Por isso que fala que não é nem um ato de coragem, é um ato de covardia. Sim, pusilanimidade, enfraquecimento. Né? E por isso que as pessoas precisam ser tratadas. Precisa ajudar essas pessoas. Né? Precisa dar força para elas, uma força que elas não têm. Isso é filosofia, gente. Por isso que o psicólogo tem que se aprofundar nesse ponto. Vamos lá. Isso quer dizer, o problema está na separação do sujeito e objeto. Por quê? Gente, quando eu falo que eu vejo essa mesa, quem que é o sujeito? Eu. Mas eu poderia ver a mesa se ela não estivesse aí? Não. Então a mesa também tem um papel de sujeito, de ativo. Por quê? Porque ela dá a razão a mim. A razão dela está nela e ela dá a razão dela para mim perceber. Então, esse negócio de separar sujeito e objeto é o mesmo problema da questão das causas. A separação sujeito e objeto é um modelo de explicação. Não é real esse negócio. Na realidade, quem é o sujeito daqui? Sei lá. Não dá para eu falar que só porque eu estou falando eu sou sujeito, só porque você está ouvindo você é sujeito, só porque a mesa não está falando, ela não está tendo influência sobre você. Gente, é umas coisas de louco, por causa que essa separação, que era muito forte na Idade Média, e quem estava na Idade Média sabia do que estava falando, e a gente vai ver que eles sabiam muito mais do que o Kant. Eles fizeram muitas separações para explicar a realidade, e eles explicaram a realidade melhor que ninguém, tanto é que a sociedade foi construída nessa base. Só que eles explicaram tanto que o Kant começou a achar que a explicação era a própria realidade. E aí ele pega a explicação e usa como realidade, ao invés de usar a própria realidade como realidade. Ele usa uma explicação. E quando você começa a dar muito valor à explicação, você dá muito valor a quem? Seu intelecto, subjetivista, idealista, racionalista, né? Desequilibrado, não pode ser tratado como filósofo. Tá? Só que quando a pessoa fala isso, como que ele descobriu isso? Como que foi ele que descobriu isso? Isso que ele falou, eu posso falar. Tudo isso que você falou, sua doutrina inteira, Sr. Kant, não é objeto da sua cabeça? Não é sua pura criação da sua cabeça? Então por que eu estou ouvindo agora? Se eu for levar as últimas consequências da própria doutrina dele, eu paro de ouvi-lo. Né? Não há diálogo. E ele não percebeu isso. Não tinha capacidade para isso. Abriu-se a possibilidade de conceber as coisas de um dos polos do processo isoladamente. Então é possível você falar da realidade só do ponto de vista do sujeito. Só do ponto de vista do sujeito, a realidade está na cabeça dele. Então não existe a realidade e aí acabou. Né?
O idealismo isola e supervaloriza o sujeito. Então ele primeiro isola, depois ele supervaloriza e cai no subjetivismo, idealismo, racionalismo, todas essas correntes de cunho idealista. Tá? Aí eu vou usar aqui um trecho do Xavier Zubiri. A realidade não é algo a que se tenha de ir, mas é primariamente algo em que se já está e em que nunca se deixará de estar. Estando na realidade, eu posso, por um milagre, conseguir aprender algo dela. Mas é tão pobre essa minha apreensão, tão pobre, que depois eu posso refazê-la a partir de novas apreensões. Mas eu só posso refazê-la desde que eu tenha a capacidade de fazê-la pela primeira vez. Então nós estamos constantemente buscando uma nova explicação da realidade, mas ela sempre vai ser maior que nós. E isso quer dizer que eu não vou conseguir explicá-la por completo, mas isso não quer dizer que eu não posso explicá-la, não posso teorizar e tal. Vocês conseguem perceber que precisa ter um equilíbrio? Tá? Isso a gente vai falar durante o curso inteiro. Então o idealismo é um problema grave, gente, porque ou ele desconfia da possibilidade de alcançar a realidade, mas quando ele desconfia, ele não para aí. Ele quer dar uma explicação ainda, então ele fala que a realidade está interna. Então ele começou desconfiando, mas depois ele passou a confiar de uma forma muito mais extremista, quando ele fala que a realidade está onde? Está na cabeça dele, né? Gente, quantos de nós fazemos isso no nosso dia a dia, né? Na nossa profissão? Aqui está a ideia perfeita, aqui que está a ideia. O problema é que ela é só minha. Se todo mundo fizesse isso, se todo mundo entendesse essa ideia, o problema é que as pessoas não conseguem entender. E aí, do subjetivismo você passou para o racionalismo, e do racionalismo você passou para o gnosticismo. O que é o gnosticismo? A confiança de que você tem a explicação da realidade, e o problema é que a realidade não está sendo mudada, é que a sua explicação não está sendo levada a sério.